Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Quanto tempo, né? Estávamos ali no Mato Grosso, em Cuiabá. Ainda vamos estar... Eu já estou voltando hoje à tarde novamente para lá, esperando os meus meninos terminarem o ano letivo e depois estaremos todos aqui. Amém? Peço que continuem orando por nós nessa transição que estamos. Mas o nosso coração tem cada dia mais se alegrado. É difícil estarmos longe, né? Uns dos outros, e estar longe, então, desse homem de Deus maravilhoso aqui, que é o meu esposo. Não é fácil. Amém, amém. Mas nosso coração se alegra muito. Eu creio que em tudo nós temos, né, renúncia, um preço a pagar. Tudo que nós queremos, nós temos que investir às vezes naquilo que não queremos no momento, né? Para ter aquilo que queremos logo depois. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez do pastor Danner, e ele disse assim, que disciplina é fazer o que a gente não quer hoje para ter o que a gente quer amanhã. Então é importante que a gente aprenda a fazer renúncias e sacrifícios nessa caminhada, nessa terra, para obtermos aquilo que queremos. E ele me convidou para estar dando uma mensagem para vocês nesta manhã. E eu gostaria muito que você estivesse com o seu coração aberto, a sua mente alerta, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus há de falar conosco. Mas antes disso, eu peço que você venha aqui, querido, e ore pela minha vida, junto com a igreja. Se o apóstolo Paulo pediu oração para a igreja dizendo assim, orem por mim para que no abrir da minha boca a palavra de Deus seja dada com confiança, quem sou eu para não pedir, né? Então eu gostaria muito que você orasse com a igreja pela minha vida. Vamos lá? Vamos estender as mãos para cá. Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento. Nós entendemos, meu Deus, como já ouvimos aqui nessa manhã, que há uma abundante chuva do Senhor reservada para nós. E nós queremos recebê-la, Pai. Meu Deus, e o Senhor tem usado canais nesse lugar. E eu oro, meu Pai, para que a Camila seja mais um canal de graça, de bênção, onde a Tua palavra possa fluir, meu Deus, e atingir em cheio o nosso coração, tão sedento, tão faminto, tão desejoso, necessitado de uma direção do Senhor, meu Pai. Então nós oramos, meu Pai, encarecidamente, nós lhe pedimos, fala conosco. Por intermédio da Tua palavra, ensina-nos, Deus, a separar tantas vozes daquela que nos interessa, que é a Tua voz. Alcança, meu Pai, o nosso coração. Em nome de Jesus, é a nossa oração aqui nesse lugar. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 33, por gentileza. Enquanto eu vou me organizando aqui, você vai abrindo em Êxodo, no capítulo 33. Glória a Deus. Amém, Jesus. Êxodo no capítulo 33, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa de todo o capítulo. E aí depois eu entro no tema da mensagem. E o meu coração, já posso falar para você que ele realmente está com muito temor e tremor. Na sexta-feira eu fui convidada pela igreja do pastor Sérgio Martins e CBR Church a pregar num culto de mulheres renovadas. E o tema que elas me passaram foi a presença. E quando a pastora Valquíria e a pastora Shirley me convidaram e disseram sobre o tema, meu coração assim se encheu de temor, porque a presença de Deus, ela deve e ela é tudo para nós. Sem a presença de Deus não há motivo de estarmos aqui. Sem a presença de Deus não tem por que estarmos aqui. Nós só somos igreja e só somos templo do Espírito Santo porque temos a presença de Deus conosco. E eu digo a presença manifesta, aquela presença que nos convence, aquela presença que nos transforma, aquela presença que também nos emociona, aquela presença que nos leva a perdoar, aquela presença que nos leva a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, quando elas me passaram esse tema, eu trouxe essa mensagem na sexta-noite.
E do meu coração fui levada a trazer hoje pela manhã essa mesma mensagem. Então nós vamos ler o capítulo, de Êxodo 33, e nós vamos ler todo esse capítulo e depois nós entramos na exposição da mensagem. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Amém? Que história gloriosa, né? Eu falo que só a leitura do texto já é a mensagem dada, porque nós conseguimos tirar desse texto tantas palavras, tanto de exortação, quanto de consolo, quanto de encorajamento. Nós precisamos só nos situar nesse contexto. Êxodo 33 revela o que aconteceu
um pouquinho antes, né? É um resultado do que aconteceu um pouquinho antes no capítulo 32. Moisés estava no monte ali, já fazia um tempo com Deus. E enquanto Moisés estava ali no monte, tendo os mandamentos, recebendo os mandamentos que estavam sendo escritos pelo Senhor, o povo de Israel se inquietou e pressionaram Arão para que ele fizesse um Deus para eles, porque eles achavam que Moisés tinha se perdido lá em cima, morrido lá em cima. E eles disseram: olha, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele nos deixou sozinho para morrer. Faça-nos deuses, os quais nós podemos aí adorar e que possa ir à nossa frente. É interessante quando a gente lê esse capítulo e bate uma revolta no nosso coração, porque esse povo que havia visto coisas tão extraordinárias, que havia visto a mão de Deus humilhar cada um dos deuses do Egito, nesse momento queria que Arão fizesse para eles um outro Deus. Isso nos leva a fazer refletir sobre as nossas atitudes. Diante da impaciência, da ansiedade, diante da nossa urgência e emergência, quando nós queremos as coisas, nós temos a tendência de criar deuses para nós. Tome muito cuidado para você não fazer da sua ansiedade um Deus, da sua preocupação um Deus, da vontade, do desejo de ter as coisas antes do tempo. De forma que quando eu parto para a idolatria, ela logo vai gerar uma segunda coisa, que é a imoralidade. Porque após Arão fundir o Deus ali, porque Arão disse para o povo: tire ali suas joias, me deem as joias, me deem os ornamentos que vocês possuem e eu vou construir aqui algo para vocês. Acabou que daquilo que ele fez, virou um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar aquele Deus, e depois começaram a se prostituir, a fazer os cultos pagãos das outras terras, da terra do Egito, onde eles haviam visto outros costumes. Então entenda algo e coloque no seu coração: a impaciência, a ansiedade muitas vezes nos faz criar deuses, e quando nós criamos deuses, nós os idolatramos. Quando nós os idolatramos, nós partimos para a imoralidade. Tome muito cuidado com isso. Então, dentro de todo esse contexto, em Êxodo 33, Deus revela a sua ira sobre o pecado do povo. E Deus diz a Moisés: olha, aquele teu povo, Deus estava tão irado que o povo já não pertencia mais a ele. Ele já disse: olha, aquele teu povo, desce rápido, porque aquele teu povo já se corrompeu. E naquele momento, então, Deus diz para eles que ele não iria mais com eles. Deus fala ao povo naquele momento que ele não poderia permanecer com aquele povo. E lendo isso, mencionando esse breve resumo da história, algo ficou em meu coração sobre não negociarmos a presença de Deus e fazermos questão. Então, se você gosta de anotar tema de mensagem, o tema da mensagem é: faça questão da presença de Deus. Faça questão de ter Deus, presença de Deus com você. Não anjo, mas Deus. Isso nos leva a pensar em não terceirizarmos nunca mais a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, né? Quando as cartas de João ali, ele diz em Apocalipse: escreve ao anjo da igreja. Então nós entendemos que o anjo da igreja é o pastor que nela preside. Mas nós precisamos entender que ainda que tenhamos o anjo de Deus, o pastor conosco, nós não podemos fazer dele o nosso Deus. Nós não podemos fazer dele aquele que vai a Cristo falar com Cristo para então eu poder ouvir dele somente. Eu também preciso da presença de Deus. Eu preciso fazer questão de que Deus esteja comigo. Eu preciso fazer questão de que Deus vá comigo, esteja comigo em cada uma das minhas decisões. Eu preciso fazer questão com que Deus guie a minha vida e que toda a minha decisão venha a ser baseada não no que um homem fale a mim. Nós podemos ouvir conselhos, e na multidão de conselhos há sabedoria, mas a palavra final vem do Senhor. E nós precisamos fazer questão dessa presença. Então não negocie, não terceirize, amém? Existe somente um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo, que veio como homem, subiu ao céu, e ele um dia voltará para levar a sua amada igreja. Mas eu quero expor para você duas coisas. A primeira é a que faz a nossa separação da presença de Deus. O que deixou Deus tão irado, a ponto de Deus não mais considerar o povo como o povo dele. É a única coisa que continua fazendo com que a presença de Deus não esteja conosco: o pecado.
E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. O maior inimigo da presença de Deus continua sendo e sempre será o pecado. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2. Vou ler rapidamente com você. Isaías 59, versos 1 e 2. Depois nós sempre vamos estar voltando em Êxodo 33, então se você puder deixar marcado, eu agradeço. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Diz assim: ouçam, ó braço do Senhor, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seus ouvidos é surdo, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Em Êxodo 33, o Senhor diz que não estaria mais com o povo por conta daquilo que eles haviam cometido. Não viajarei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso e rebelde. O pecado continua fazendo a separação entre nós e o nosso Deus. Entenda que quando eu falo do pecado, eu quero dizer para você que nós continuamos sendo pecadores. Nós somos pecadores, fomos concebidos em pecados, e até que esse corpo seja glorificado e transformado, nós continuamos ainda na batalha do espírito contra a carne contra o espírito. Amém? Só que nós que aceitamos o Senhor Jesus, recebemos Ele como único e suficiente Salvador, quando Ele nos encontrou, a Bíblia diz que Ele então nos justificou. E aí eu quero que você guarde uma frase no seu coração: a graça de Deus justifica o pecador e não o pecado. A graça de Deus justifica o pecador. Ele veio nos justificar, nos tornar limpos e puros diante de Deus. Por isso que quando eu peco, ou eu erro, ou eu tropeço, e a certeza é essa de que nós vamos errar, nós temos um Deus fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento, que é o segundo ponto que atrai a presença de Deus. Mas lembrando sempre que Deus veio justificar o pecador e não o pecado, para que você não seja enganado por uma graça barata, que permite um cristianismo sem transformação, um cristianismo sem batalha contra a carne e o espírito. Amém? Um cristianismo que muitas vezes transforma a cruz em uma simples entrega, a qual eu sou isenta da minha busca por Ele e pela santidade dEle. Então lembre-se, Ele veio justificar o pecador e não o meu pecado. Para pecado ainda é necessário arrependimento, choro e lágrima. Então o inimigo maior da presença de Deus é o pecado. E você pode me perguntar, como que a Bíblia fala sobre o pecado? Eu gosto muito da explicação, e aí eu peço para você abrir na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 16. É o verso 16 somente que eu quero ler com você. Vou até pedir para colocar na Almeida Revista e Corrigida. Eu acho que é essa aqui mesmo, isso. Vou ler com você nessa versão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando eu comecei a minha leitura bíblica, eu comecei primeiro pela Almeida, e essa palavra concupiscência me chamava muito a atenção. Então eu aconselho você sempre a ler a sua Bíblia com o dicionário, né? Uma busca para você poder entender. Muita gente fala, eu não entendo a Bíblia. Eu falei, mas você entende? Você lê com o dicionário? Porque primeiro você vai ler com o seu entendimento. Não espiritualize o que não dá para ser espiritualizado. A Bíblia é um livro. E é um livro histórico, mas ela é um livro vivo. A diferença está porque essa palavra fala conosco e ela penetra o nosso coração. Mas de primeiro ela vai entrar na sua mente. Então você tem que procurar saber o significado das palavras, amém? Então a concupiscência, ela é um desejo ardente de satisfazer a sensualidade. É um forte apetite sensual, um desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, eu desejo muito isso, eu desejo muito aquilo. Ela tem um forte desejo. As grávidas mesmo, não sei se as gestantes aqui já passaram por isso, aquelas que já engravidaram. E eu achava antes de engravidar que era frescura. Todo mundo acha que é frescura, né? Mas depois que eu engravidei eu vi que não é frescura, gente.
Não é. Eu tive um desejo tão grande de comer paçoca de carne seca com banana. E eu odiava carne seca. E ainda não gosto muito de paçoca de carne seca. Essa é uma comida típica lá do Mato Grosso. E na época nós pastoreávamos Jaú. Você lembra, amor? Eu estava grávida do Samuel. E um dia eu acordei e eu disse para ele: eu preciso de paçoca com carne seca e banana. E ele: o quê? Onde eu vou achar em São Paulo paçoca de carne seca com banana? E eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu preciso de paçoca de carne seca com banana. E ela falou para mim: como assim, minha filha? Você nunca comeu isso? Você nunca gostou, Camila? Reclamava do cheiro. Falei: mãe, mas eu preciso, eu quero, eu estou sentindo gosto, eu preciso. E ela me enviou pelo correio, irmãos, a paçoca de carne seca com banana, de Cuiabá até Jaú na época. Quando essa paçoca chegou, irmãos, parecia, nossa, a melhor coisa do mundo. Pergunta se eu comi de novo, nunca mais comi. Mas eu queria tanto que eu não conseguia me controlar. E aí eu entendi o sentido de concupiscência. Então eu quero dizer para você que é um forte desejo. Um forte desejo da sua carne. Quando você sente um forte desejo por algo que você não consegue se controlar, é um desejo da sua carne que você precisa satisfazer, fique atento. Em relação aos alimentos, né, como eu disse às grávidas, né, isso não é pecado, irmãos. Eu estou dizendo daquilo que os leva à imoralidade. E aí ele fala concupiscência dos olhos, o desejar dos olhos e a soberba da vida. O pecado é gerado dessa forma. Primeiro, a minha carne, então, ela deseja. Segundo, os meus olhos também desejam. E terceiro, aquilo me faz sentir orgulho de mim mesmo, me engrandece. Onde que a gente vê um exemplo tão claro desse versículo? Em Gênesis 3, versículo 6. Você pode abrir? Gênesis capítulo 3, o verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. A mulher viu que a árvore era linda, olha a concupiscência dos olhos, e que o fruto parecia delicioso, concupiscência da carne, e desejou a sabedoria que aquele fruto lhe daria, soberba da vida. Ela seria engrandecida, seria como Deus, discernindo o bem, discernindo o mal. O pecado afasta a presença de Deus de nós, porque quando nós desejamos ardentemente algo, e aí eu quero te chamar a atenção para algo que hoje pode se tornar algo muito pecaminoso. Rede social. Você pega o seu celular, você acorda bem, você está tranquilo, tranquila, contente com o seu dia, com o seu pão com manteiga e chamate, eu não sei, o seu cafezinho. E de repente você abre a sua rede social e o seu Instagram, onde tem aquele filtro bonito, né? Aquelas aparências lindas, e você começa a passar aquelas fotos. E naquele momento você vê algo ou alguém vivendo uma realidade que você começa a desejar. E aquilo se torna um desejo. Poxa, eu podia estar, eu até dei o exemplo na sexta, nas Ilhas Maldivas. Eu gostaria de estar agora na praia. Eu gostaria de estar nesse momento comendo algo diferente. Mas eu tenho uma pilha de roupa para passar. Eu tenho uma casa para limpar. Ou eu tenho que sentar no meu trabalho e ouvir um chefe pegando no meu pé, um funcionário que não faz as coisas direito. E naquele momento a tristeza toma conta do seu coração e você começa a dizer: nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, por que Deus não me ouve, por que Deus não me dá, por que fulano, que nem serve a Deus, tem isso, por quê? E naquele momento você diz: porque se eu tivesse isso aqui, as pessoas iam olhar para mim de forma diferente. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Nisso nasce o pecado da ingratidão e da murmuração. Isso nos afasta de Deus. E conforme você vai se deixando ser alimentado por esse desejo, a Bíblia diz que o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Porque você começa a morrer para aquilo que é mais importante, sua comunhão com Deus. Deus já não é mais suficiente, a palavra já não é mais suficiente, o marido que você tem já não é mais suficiente, o filho que você tem já não é mais suficiente, porque bom é o filho da fulana que postou, que passou na Universidade Federal, e esse menino eu estou gastando tanto que ele está na particular. E aí você começa
a reclamar daquilo que você tem. Cuidado. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida gera a morte. O próprio Deus disse que Ele não habita no meio do pecado. E aí você pode entender que você vai começando a se esfriar. O termo que nós usamos é isso, se esfriar. Quando a gente fala o termo se esfriar, o que isso quer dizer? Ir na igreja já não é mais tão interessante. Ter comunhão com Deus dentro de casa, então, já não tenho mais. E com isso nós vamos nos afastando. O pecado, ele é gerado dessa forma, queridos. E nós precisamos estar atentos. A artimanha e o ardis da nossa carne continua do mesmo jeito. E eu quero dizer para você, isso não tem nada a ver com Satanás. Isso tem a ver com a nossa natureza. Tem gente que fala assim, pastor, olha, eu adulterei, Satanás me fez adulterar. Mentira. Você adulterou, a sua carne desejou. E você caiu em adultério. Você precisa reconhecer o seu pecado, porque Deus justifica, lembra, o pecador e não o pecado. O Satanás me fez mentir. Mentira, você mentiu. Mentira, você mentiu. É a sua carne, desejou aquilo. A nossa carne deseja poder, a nossa carne deseja reconhecimento humano. Por isso, irmãos, a Bíblia, ela é muito clara. Nós precisamos lutar contra a nossa carne. O apóstolo Paulo diz, aquilo que quero, isso eu não faço. Aquilo que não quero, isso é faço. O que eu vou fazer, Senhor? Miserável homem que sou. E aí ele diz, porém, o homem interior, aquele que é recriado segundo a imagem de Deus, ele sim, ele tem sede e fome da presença de Deus. Por isso é tão importante que você tenha a presença de Deus com você, que você busque a presença de Deus com você. E para que essa presença esteja conosco, nós precisamos fazer o que o povo aqui fez quando ouviu que Deus não estaria mais com eles. Vamos voltar lá em Êxodo 33? Lá em Êxodo 33, se você vê ali no versículo 4, a partir do 4 ali. Quando o povo ouviu essas palavras severas, que palavras? As palavras que Deus disse, eu não vou acompanhar vocês, eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando eles ouviram essas palavras, eles começaram a chorar e deixou de usar os seus ornamentos. E aí eu preciso abrir um parênteses para vocês aqui. Esse ornamento que o povo deixou de usar, as joias, não é porque agora eu não posso usar um brinco, ou não posso usar uma pulseira. Entenda, Deus havia dito a eles que eles deixassem de usar os ornamentos, porque o que foi usado como a idolatria para fazer o bezerro de ouro? Foram as suas joias. Eles usaram aquele instrumento para fazer um Deus para eles. O que Deus nos ensina aqui, a partir do momento que o povo começa a tirar os seus ornamentos, nós aprendemos que nós precisamos romper com aquilo que nos faz pecar, com aquilo que gera em nós o pecado. Nós precisamos então tirar, porque o pecado, o arrependimento, perdão, ele vem acompanhado de fruto. O que é fruto? Fruto é comportamento, é atitude. Quando o povo tira os ornamentos, o povo está se arrependendo e dizendo, Deus, nós rompemos. Nós queremos romper com isso que nos fez pecar. Nós nos arrependemos aqui diante do Senhor e nós queremos nesse momento romper com isso. Então uma coisa eu digo para você, nós ainda precisamos ser literais em algumas coisas. Se rede social não faz bem para você, te gera desejo desenfreado da carne, te gera um desejo nos olhos, te gera soberba da vida, de forma que você não consegue ficar sem aquilo um dia. E tudo aquilo que me domina eu me torno escravo. Esse é o problema do vício. Tem muita gente que pergunta pra gente, mas onde está escrito na Bíblia que eu não posso fumar? Falei, te domina? Me domina, eu não consigo ficar sem, você é Senhor dele. Se ele é seu Senhor, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele diz, eu não divido. Só existe um só Deus, um só caminho, um só batismo e uma só fé. Aquilo que te domina se torna o seu Senhor e você torna escravo dele. Por isso aí já está o pecado. Então nós precisamos romper com o pecado. Amém? Se o problema é a pornografia, é a tentação da pornografia, saia desse computador, quebre isso em nome de Jesus. E use isso somente para o seu trabalho, porque dentro do trabalho você tem outras pessoas que ainda dizem assim, fica do meu lado e me vigia. Não tem problema nenhum, irmãos, porque a gente sabe que com carne a gente não se brinca. O José não brincou com a carne.
que o José fez quando a mulher de Potifar chegou tentando o seduzir? E com certeza ela devia ser muito desejável aos olhos e desejável à carne. Ele correu, colocando a vida dele em risco, foi parar na prisão, foi injustiçado. Mas a Bíblia diz, na carta de Pedro, eu amo a carta de Pedro, quando ele diz: se você é punido porque praticou o bem, existe glória nisso. Existe glória nisso. E o cristianismo continua sendo uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Rompa com aquilo que te faz pecar. O povo começa então a tirar os seus ornamentos. E você precisa aprender a romper com aquilo que te faz pecar, com aquilo que te faz errar. Não brinque, não adianta achando que você consegue resistir. Você não consegue resistir à sua carne sozinho. Você precisa da graça de Deus, você precisa de arrependimento e você precisa de atitude. Amém? Depois que tudo isso acontece, a Bíblia diz lá no versículo 7: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião ou tenda do encontro. Eu até gosto mais dessa expressão. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Naquele momento, onde a presença de Deus já estava por Deus ali, digamos que decidida: eu não vou acompanhar mais vocês. O povo então se arrepende, começa a tirar os seus ornamentos, começa a chorar desesperadamente. Moisés faz algo que nos ensina agora como atrair a presença que se foi. Então, meu recado para você é: quando você sentir que a presença de Deus não está mais com você, quando você se sente entregue ao pecado ou dominado pelo pecado, pelo erro, se arrependa. E agora eu digo para você, como é que essa presença vem? A Bíblia diz aqui: Moisés costumava. Eu amei essa expressão. O que isso nos mostra? Era a prática regular de Moisés. Nós precisamos aprender a montar a nossa tenda de oração na nossa casa. Nós precisamos aprender a estar na presença todos os dias. Nós priorizamos tantas coisas. Nós priorizamos o nosso tempo de lazer, nós priorizamos o nosso tempo em família, alguns nem tanto, né? Mas na maioria das vezes sim. Nós priorizamos o trabalho, nós priorizamos o momento de uma boa conversa, nós priorizamos as redes sociais, mas nós não priorizamos a tenda do encontro. Nós temos dificuldade em acordar mais cedo pela manhã, antes da casa começar aquele fuzuê de criança gritando, marido pedindo, ou mulher pedindo as coisas, para ter um tempo para ouvir a Deus, porque a gente usa uma expressão: Deus entende. Deus entende. E aí nós vamos usando versículos soltos: somos salvos não pelas obras, mas né, a graça, e vamos enrolando e empurrando com a barriga a nossa vida espiritual. Até o momento em que nós não temos mais a presença, nos sentimos perdidos e Deus se torna um Deus qualquer, que não mais me atende, que não mais me corresponde. E daí começa muito do que nós temos visto hoje. Crentes que não conhecem o Deus que servem. Crentes que não conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a montar a nossa tenda do encontro. Sabe por quê? Porque quando eu tenho essa comunhão com Deus, olha o que a Bíblia diz. Sempre que Moisés, verso 8, se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua tenda. Uma coluna de nuvem, logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Cada um via, e então o povo, por ver Moisés na tenda do encontro, também se curvava. Quando o povo via a presença de Deus naquele encontro de Moisés com Deus, eles também desejavam a presença.
Eu li uma frase maravilhosa de John Wesley, que foi um dos avivalistas na Inglaterra, e ele falava sobre a mãe dele, Susanna Wesley. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, na internet conta-se muitas histórias de Susanna Wesley, uma mãe que teve vários filhos, inclusive John Wesley, um dos avivalistas, foi filho dela. E ele disse uma frase maravilhosa, ele disse assim: aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. E a história diz que Susanna Wesley fazia devocional com todos os seus filhos, de que ela tinha o costume de pendurar um pano de prato. Quando ela estava orando, ela colocava na cabeça. E eles sabiam que quando ela estava com um pano de prato na cabeça, ela estava orando. E aquilo ensinou para eles sobre a presença de Deus, sobre ter comunhão com Deus. A oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E o estudo, queridos, da palavra é o meio pelo qual nós o conhecemos. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Eu consigo conversar muito mais com quem eu conheço. Como eu conheço o meu marido, eu tenho uma intimidade tão grande com ele, eu posso passar horas conversando com ele. Como nós passamos, né, querida? Horas conversando, porque tem intimidade. É aquela amiga que você tem intimidade, que te conhece, você não fica muito mais tempo com ela do que aquela pessoa que você vê de vez em quando. Essa pessoa não te conhece, ela não sabe pela sua expressão se você está triste, se você não está. Sem a palavra, eu não conheço a Deus. E sem conhecê-lo, eu não consigo orar por muito tempo, eu não consigo ter intimidade sem tempo. Sem ela, sem a presença, sem a intimidade, eu não consigo querer mais de Deus. E eu entendi isso tão claramente quando nós fomos para a América. Quando nós estávamos com 3 meses na América, os meus meninos já estavam fluentes. Os nossos meninos falavam assim, nós percebemos que eles estavam fluentes quando nós fomos numa loja. E de repente nós olhamos para o lado, para o outro, cadê o Samuel e o Gabriel? De repente nós estamos vendo o Samuel e o Gabriel falando com uma atendente totalmente em inglês, pedindo um jogo que eles queriam. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu fiquei desesperada. Eu falei, como vou educá-los agora? Eu não sei o que eles estão falando. E se esses meninos estão xingando? Porque filho de pastor não é santo, irmão. Se esses meninos estão contando mentira. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou repreender? E eu entendi que... E o que eu comecei a perceber? Eu me desesperei naquela hora. Mas depois eu fui para casa, liguei o áudio em inglês, eu não entendia nada. E a minha cabeça doía, eu dizia, eu quero o Brasil, eu quero minha casa, eu quero voltar, quero Ribeirão. Mas eu dizia para mim, meu Deus, e de repente eu entrava no carro para buscar os meninos e os meninos viravam para mim, eu virava para os meninos e falava, como é que foi o dia de vocês? Eu lembro quando eu buscava eles aqui na escola, o Gabriel então, nossa, me falava como tinha sido o dia, o professor tinha ensinado isso, mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nós tínhamos um papo tão bom, tão gostoso, mas de repente começou, como é que foi o dia de vocês? Bom. Aí os dois começavam, não, tudo em inglês. Eu falei, poxa, mas eu perguntei o dia de vocês e me falaram bom, e agora vocês estão conversando tanto aí atrás, por que vocês não falam em português? Ah, mãe, não quero falar português. Não, vamos falar. E começamos, até de início começamos a obrigar. Mas eu cheguei num ponto que eu falei para ele, ou a gente aprende o inglês, ou a gente nunca mais vai conseguir se comunicar profundamente com os nossos filhos. E Deus falou tão forte no meu coração que Ele disse, para se ter intimidade, tem que ter comunicação. Um casamento que não tem comunicação, não tem intimidade, ele está fadado a acabar. Porque uma das 3 colunas do casamento, eu aprendi isso muito nova, e isso eu levo comigo no coração. Oração, comunicação e intimidade. Você precisa aprender a se comunicar. Ore, clame a Deus, aprenda a ter uma vida com Deus, porque a oração, como o próprio pastor Miguel citou aqui o texto, que é maravilhoso, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar como convém. E Ele intercede ao Pai segundo a vontade do Pai, então Ele nos ouve. Então tenha oração no seu casamento, tenha comunicação. E quando eu vi que eu não conseguia mais me comunicar com os meninos, isso precisou da minha parte renúncia, isso precisou da minha parte esforço. Eu tive que tirar o português da minha vida por 3 anos, de uma forma muito profunda, que até a Bíblia eu lia em inglês, a televisão eu tirei do português, enfrentei até o marido
Quando ele dizia para mim, mas eles não vão falar mais português. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você fala em português com eles e eu falo inglês. Porque eu preciso me comunicar com eles. O meu coração ardia em não conseguir comunicar com eles. Engraçado que eles aprenderam isso tão bem que com eles ele falava em português, comigo falava em inglês. Mas as realidades que eu tinha que resolver, eu tinha que ir no pediatra, era inglês, eu tinha que conversar com 9 professores escolares, todos falando comigo em inglês. E eu não podia, irmãos, ficar falando só thank you. Estava falando mal do menino, que o menino estava ruim, eu estava agradecendo, eu tinha que entender. Então, diante da circunstância, eu quero que você leve isso até para o lado espiritual. Eu preciso conhecer a linguagem de Deus, eu preciso saber o que Deus fala para eu poder conversar com Ele. Eu preciso saber quando eu tenho medo, como é que eu falo com Ele quando eu tenho medo, como é que eu falo com Ele quando eu estou desesperado, como é que eu falo com Ele quando eu tenho dúvida, como é que eu falo com Ele quando eu não sei o que fazer. E quando eu conheço, eu vou entender que Ele vai dizer para mim, lá em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então se eu estou assombrado e eu conheço que Ele diz para mim, não temas, eu posso ainda que mesmo com medo saber que Ele é comigo, então Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar. Quando eu não sei o que fazer, estou no cativeiro como o povo de Israel estava, lá em Jeremias 29, e o povo de Israel estava desanimado, a Bíblia diz, penduraram suas harpas, não cantavam mais, e diziam que iriam morrer naquele lugar. O Senhor disse, não, vocês não sabem o que estão dizendo, continuem, vocês vão casar, vocês vão plantar suas vinhas, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Se eu não conheço a presença, como eu vou ter intimidade com ela? Então é somente dessa forma, através do arrependimento, através do costume de entrar na sua tenda do encontro. E eu entendo algo maravilhoso em não negociar a presença, porque quando você entende que você monta a sua tenda do encontro na sua casa, todos da sua tenda o veem, todos da sua tenda o veem. O povo de Israel, quando via Moisés indo para a tenda, eles diziam, a presença de Deus vai vir, a nuvem vai descer. Moisés entrou lá, a nuvem vai descer. Eu quero a nuvem também, eu quero a presença também. E eu vejo isso tão claramente. Quantas vezes na minha vida eu não vi uma mãe ajoelhada na sala, das 2 às 4 da manhã orando, e quando eu olhava a luz ligada, eu dizia, a presença de Deus está aqui, porque ela está orando lá. Eu acordava e eu dizia, eu quero um dia orar como ela, eu quero um dia servir a Deus e amar a Deus como ela. Não negociar a presença, não negocie a presença. 5 minutos em uma rede social, você pode olhar, você pode usar, não estou dizendo que é pecado, eu tenho, eu uso, mas ela não pode tirar o meu lugar da presença, ela não pode tirar o meu lugar do encontro. E eu quero terminar dizendo para você que a oração muda circunstâncias. Lá em Êxodo 33 ainda, no verso 12, Moisés começa a falar com Deus na tenda. E ele começa a dizer, tu me ordenaste, leve este povo. Eu acho engraçada essa intimidade de Moisés com Deus, porque Deus diz, este teu povo, Moisés. E daqui a pouco Moisés vem, tu me ordenaste, leva este povo. Se não é teu, também não é meu. E naquele momento, e a intimidade faz isso, queridos, a intimidade faz isso. Mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que o Senhor falou tudo isso de mim, se realmente te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. O desejo de Moisés era só um, eu preciso do Senhor. Moisés não estava interessado nas bênçãos de Deus somente, ele sabia que se ele tivesse a presença, as bênçãos viriam. E muito melhor, como eu já disse uma vez, eu acho que é aqui, do que ter a bênção, é ter o abençoador. Muito melhor do que você receber o peixe, é você aprender a pescar. Você pega o peixe a hora que você quiser. Então nós precisamos aprender a querer a presença daquele que cura, mais do que a cura. Querer a presença daquele que prospera, mais do que o dinheiro. Amém? No verso 18 então, ou melhor, no verso
Isso, verso 18. O verso 14, perdão. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Irmãos, a presença de Deus estaria com eles, ele disse. E ele lhe daria descanso. Aí você pode dizer: mas depois veio tanta guerra, veio tanta dificuldade, que descanso foi esse? A paz que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, Jesus diz, mas não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Onde é que está a diferença? É que tudo ao redor vai ficar tranquilo? Não, lembre-se que eu disse, cristianismo é uma guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. A diferença está é que se eu tenho a presença, eu tenho paz. Se eu tenho a presença, eu tenho paz. Eu sei que aquele que rege todas as coisas, ele está guiando a minha vida. E como o pastor sempre diz, eu vou chegar no lá que Deus tem para mim. Então não importa as tribulações, como disse o apóstolo Paulo, essa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo foi apedrejado, e ele diz: essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Só quem tem a presença consegue viver isso e dizer isso. Glória a Deus. Tenha a presença para que você tenha descanso. E eu falo isso claramente na minha vida. Eu vejo o descanso de Deus claramente. Em todos os momentos. A situação ao redor é guerra, mas dentro a paz. Eu gosto de uma frase que vi em rede social, que rede social também pode ser uma bênção quando você vê algo proveitoso. E ele dizia assim, que não é a tempestade que afunda o barco, é a água que entra dentro do barco que o afunda. Então é importante que você entenda que não é o lado de fora que vai te fazer afundar. O que vai te fazer afundar é o que você deixa entrar aqui dentro. Você deixa entrar aqui, ó, no seu coração. Então aprenda a deixar com que só haja a presença, amém? E aí no próximo versículo, então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros povos saberão, meu povo e eu contamos com teu favor. E eu quero terminar com essa palavra: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, que nos diferencia. Ireis e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Só não entenda de forma equivocada. Nem eu nem você somos melhores que ninguém. Ao contrário, como o apóstolo Paulo disse, nós somos os piores dos pecadores. Ele ainda diz assim: entre eles eu sou o pior. E eu gosto dessa frase de Paulo: nós somos os piores pecadores. A gente é tão ruim, mas tão ruim, que a gente reconhece que a gente precisa dele. E sem ele não há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso que a presença e a graça de Deus nos capacita a obedecer aos mandamentos do Senhor. Nos capacita a abraçar a santidade de Deus. Nos capacita a lutar contra o pecado com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: faça questão da presença de Deus. Nós temos um vídeo que eu separei. Dá certo, Pri? Eu gostaria muito que você entendesse algo. Nós por muito tempo dentro da igreja, a gente separou a presença de Deus, achando que a presença de Deus a gente só sente dentro do quarto, ou aqui. Então aqui, nossa, eu estou cheio da presença de Deus. Nossa, me sinto até mais santo. Me sinto, não sei, sinto diferente. E amém. Glória a Deus por isso. A comunhão é maravilhosa. Essa presença manifesta e a gente clama mesmo, para que cada pessoa que entre aqui sinta o peso do pecado e se arrependa e diga: eu preciso de Deus. Que essa presença manifesta que faz a gente chorar, que faz a gente se alegrar, mesmo diante de tanta batalha, mesmo diante de tanta luta. Essa presença manifesta precisa estar na igreja de Cristo quando o povo de Deus se reúne, porque hoje a presença de Deus habita dentro de nós. Só que eu também quero que você saia daqui com a consciência de que quando você estiver no trabalho, quando você estiver limpando a sua casa, quando você estiver na escola, na sua faculdade, quando você estiver em qualquer lugar, a presença de Deus está com você, porque ela está dentro de você.
Então sempre leve a presença de Deus com você. Aí você fala, eu vou andar com essa Bíblia na mão? Não, você pode abaixar o aplicativo no celular. Mas que você tenha a presença, tenha uma palavra no coração. Jesus é a presença de Deus através do seu Espírito Santo em nós. Tenha sempre uma palavra no coração. Quando você estiver no seu intervalo do almoço, guarde uma palavra no coração, guarde um versículo no coração. Tenha a presença do Salmo 91 com você, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tenha a presença do Salmo 23 com você, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenha a presença de Deus com você. E quando eu ainda era muito jovem, eu vi esse vídeo. E aí eu entendi o significado do nome Emanuel, que é Deus conosco. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo antigo, mas que fala muito ao meu coração, uma explicação maravilhosa, sem palavra, sobre a presença de Deus. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 lá. E arrastar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti, te abraçar. Lá, 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 lá. Te abraçar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo, tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lá, 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 me acalmar. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Lá, 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 eu quero te abraçar. Lá, 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 te abraçar.
estar contigo. Diante de planos frustrados é só a presença. Mas diante de momentos felizes e alegres, de recomeço, é só a presença. Faça questão dela. Feche os seus olhos. Torna a dar no Senhor a alegria da tua salvação. A alta madrugada vai. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Alta madrugada, alta madrugada vai. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Oh, chama no Senhor, chama, Pai. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Eu tenho trabalhado tanto. Você tem tentado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando. Vai, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, meu Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos. Oh, é tudo que eu quero, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou,
lugar, a minha tenda do encontro, Senhor. Eu estou cansado, mas eu quero a tua presença, Senhor. Oh Pai, perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Na batalha da luta, Senhor, do espírito contra a carne tem vencido, Senhor. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu tiro os meus ornamentos, Pai. Eu tiro o meu orgulho de achar que sei alguma coisa. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu vou, já tô